Olá, bicho lovers! Hoje a gente vai falar a respeito de porquinhos da Índia e de uma doença que acomete os porquinhos com uma frequência bem grande, que é o crescimento anormal dos dentes. A gente precisa lembrar que os dentes dos roedores, eles crescem de forma contínua, diferente dos nossos, e ao contrário do que muita gente pensa, eles não têm só os incisivos, eles não têm só os dentes da frente, eles também vão ter pré-molares e molares, ou seja, esses dentes do fundo, que na boca dos porquinhos da Índia muitas vezes a gente não vê. Então, o que a gente tem que prestar atenção, e que eu peço sempre para as pessoas prestarem atenção, é a respeito do alinhamento dos dentes. Normalmente, os dentes incisivos, eles vão estar alinhados dessa forma. E quando existe o crescimento anormal, normalmente dos dentes do fundo, de alguma forma, você pode ver os dentes, às vezes, ou para um lado ou para o outro. E isso pode indicar a formação de pontas dentárias nos fundos, nesses dentes que são os pré-molares e os molares. O procedimento, que normalmente nesses casos, ele é cirúrgico. A gente precisa anestesiar esses animais e a gente precisa fazer o desgaste desses dentes. Antes disso, como é que a gente consegue perceber que esse problema está acontecendo? Primeira coisa que o animal vai fazer é diminuir a ingestão dos alimentos mais duros e ele vai começar a comer muito mais verdura do que a ração. Esse é o primeiro ponto. Nesse momento já é o momento da gente interferir nesse quadro, leva ao médico veterinário da sua confiança para que isso já possa ser avaliado. O quanto antes a gente detectar, maior o índice de sucesso no pós-operatório. Uma coisa que você também pode perceber, estando esses dentes crescendo de forma anormal e machucando muitas vezes a gengiva ou a língua, o animal começa a ficar com uma litose. Então você consegue perceber dessa forma também. Mas nesse ponto, a doença já está num estágio um pouco mais avançado. É melhor a gente tomar providência o quanto antes. Na clínica, quando você chega com esse animal pra gente, a primeira coisa a gente vai fazer é um raio-x para poder detectar aonde que foi esse crescimento anormal, aonde que está acometido e principalmente se além do crescimento dentário de forma irregular, a gente tem algum abscesso dentário. Isso também pode acontecer. Muitas vezes não ocorre aquele desvio dos dentes que eu tinha falado inicialmente, mas por um abscesso no dente, a gente pode ter a mesma sintomatologia. O animal para de comer e também pode gerar essa halitose por infecção bucal. O tratamento nesses casos também é cirúrgico, mas às vezes antes da cirurgia a gente precisa fazer um suporte com antibióticos, fluidoterapia, às vezes melhorar as condições clínicas do animal para que ele seja posto em cirurgia. E o pós-operatório normalmente é indicado que seja feito através de internação por 1, 2, 3 dias, dependendo do quadro, mas que esse animal não volte diretamente para casa, porque às vezes no pós-operatório eles têm dor e eles se mantêm sem se alimentar por algum tempo, precisando de medicação de suporte e principalmente medicação para dor. Uma outra dica que é bastante importante é a gente verificar que isso é um problema que pode ser recorrente, ou seja, apesar do seu animal ter passado por toda essa situação de estresse, ele já ter tido que passar por uma cirurgia para correção dos dentes, não quer dizer que isso não vá acontecer novamente. Então é importante você sempre verificar se o alinhamento dos dentes está adequado, se ele não tem halitose e se não diminuiu a ingestão do alimento. Não quer dizer que todas as vezes que o animal deixa de comer esteja relacionado com os dentes, mas sem dúvida a hora que o animal diminui a ingestão do alimento é alguma coisa digna de consideração e você deve procurar um médico veterinário para ver o que está acontecendo. Espero que eu tenha ajudado vocês com as dicas de hoje. Nós vamos ficando por aqui no nosso canal Bichomaps.